Saudamos a todos com a paz de Jesus. Bem-vindo ao estudo Apocalipse Fácil. Antes de iniciarmos o estudo sobre a sétima igreja de Laodiceia, a segunda parte, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, invocamos a Tua bênção, a Tua presença comigo e com os meus irmãos. Que ao abrirmos a Tua palavra, o Espírito Santo abra a nossa mente. E que o Senhor derrame sobre nós luz celestial para entendermos a mensagem de Laodiceia aplicada para os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Como nós já estudamos, Laodiceia é a era do juízo, o povo do juízo. Laodiceia começou em 1844. Já estudamos no estudo anterior, o estudo número 9, já estudamos o porquê da data de 1844. Uma data que nasceu na mente de Deus, que faz parte do calendário profético de Deus. Portanto, Laodiceia diz respeito a um povo que vive em tempos solenes, tempo de juízo. E a mensagem que Deus tem para você na igreja de Laodiceia é uma mensagem pesada, é uma mensagem dura, mas é uma mensagem cheia de amor e de carinho, porque mostra o desejo de Jesus Cristo de nos salvar, de preparar esta igreja, tirá-la da mornidão, aquecê-la com o fogo do Espírito Santo. Convido você para ler comigo Apocalipse capítulo 3. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3, vamos ver a carta que Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia. Capítulo 3 de Apocalipse e os versos 14 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, Laodiceia é a nossa igreja. Laodiceia é a nossa geração. Laodiceia é o tempo e a era do juízo, e a maioria dos cristãos ainda não se deu conta de que desde 1844 estamos em tempo solene de juízo, chamado juízo celestial, juízo investigativo, juízo pré-advento. Quando Jesus Cristo voltar com poder e glória, ele virá já sabendo quem são as ovelhas que serão levadas para o céu e quem são aqueles que serão destruídos. A cidade de Laodiceia tinha a cerca de 10 quilômetros dela uma outra cidade chamada Hierápolis. Hierápolis se tornou famosa por causa das suas fontes térmicas. Essas águas quentes de Hierápolis, elas desciam por um despenhadeiro em direção para Laodiceia. No percurso de 10 quilômetros, estas águas quentes se tornavam mornas. Laodiceia ficou famosa por causa das fontes térmicas e banhos de argila. As águas minerais possuíam propriedades medicinais que atraíam muitos visitantes e doentes da Ásia e da Europa. Essas águas eram muito próprias para os banhos, porém muito impróprias para se beber. Laodiceia, ali existia uma escola de medicina situada no templo Caru, dedicado ao deus Esculápio, o deus grego da medicina. Relacionada com a escola de medicina, existia também uma indústria que fabricava um colírio especial, medicinal, que era feito da famosa pedra frígia. Laodiceia era também o centro de um sistema de bancos da Ásia Menor.
Era uma cidade notavelmente rica e seus habitantes eram orgulhosos da sua riqueza e também se orgulhavam do sistema de saúde e tratamentos hidroterápicos. Laodiceia era uma cidade cercada por fazendas e no vale havia valiosa produção de lã de textura macia e de cor preta. Vestes pretas eram quase que uma exclusividade dos habitantes de Laodiceia, era uma evidência da sua grande riqueza. O orgulho dos laodiceanos se tornou notável no ano 60 da nossa era, quando, por um terremoto, Laodiceia foi destruída e os seus moradores reconstruíram a cidade sem pedir ajuda para ninguém. Eles eram ricos. Rico sou e de nada tenho falta. Esta é a mensagem que Jesus dirigiu à igreja de Laodiceia. Tudo o que Jesus escreveu para Laodiceia diz respeito literalmente às condições da cidade e do seu povo. Somente Jesus poderia dizer: eu sei as tuas obras. Somente Jesus poderia ter escolhido palavras tão próprias, tão adequadas para descrever a condição espiritual de Laodiceia. Quando lemos a carta que Jesus escreveu à igreja de Laodiceia, deveremos ter em mente que esta mensagem não se destina somente aos habitantes de Laodiceia, mas esta mensagem se aplica também a todos os cristãos que vivem neste período do juízo, a era do juízo, que começou em 1844. Essa mensagem foi escrita para mim, ela foi escrita para você também. Para esta última geração da igreja cristã na terra, que se diz dona da verdade, autossuficiente, satisfeitos consigo mesmos, mas que sofrem de uma doença chamada miopia espiritual, sofrem de alucinações, porque o que eles veem não é o que Deus está vendo. Eles se enxergam como pessoas bondosas, como pessoas ricas, mas Jesus Cristo está dizendo: eu sei as tuas obras. Tu és miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia é caracterizada por cristãos que não abandonam a igreja, mas também não se comprometem com Jesus Cristo. Por isso são descritos como cristãos mornos, que estão a ponto de serem vomitados da boca de Deus. Queridos, esta é uma cena que descreve o cristianismo dos nossos dias. Um cristianismo nominal, um cristianismo sem um conhecimento pessoal de Jesus Cristo, um cristianismo destituído do fogo do Espírito Santo, da paixão e do amor por Jesus Cristo, da paixão e do amor pelas almas perdidas. A palavra grega para frio é psikros, é frio ao ponto de congelamento. E a palavra grega para quente é zestos, e significa quente ao ponto de ebulição. A palavra grega usada para morno é chiliaros, que traz a ideia do efeito nauseante. A condição espiritual dos laodiceanos é pior, é muito pior do que a condição fria dos incrédulos e dos ateus. Eles são mornos. O cristianismo morno conserva muito da sua forma, porém nada do seu poder. Os cristãos laodiceanos da atualidade estão contentes com suas realizações e orgulhosos dos pequenos progressos que a igreja tem feito. É quase impossível convencer os laodiceanos da pobreza espiritual deles. Teria sido muito mais aprazível para Deus se os mornos professos de religião nunca tivessem mencionado o nome de Jesus. Eles são um contínuo atrapalho para aqueles que querem ser fiéis seguidores de Jesus. Eles são uma pedra de tropeço para os descrentes. Oxalá foras frio, disse Jesus. Se a condição de Laodiceia fosse fria, o Espírito Santo poderia convencê-la mais prontamente da sua condição de perigo. Mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. A água morna produz náuseas, vômito. Se fosses frio, então haveria alguma esperança de te converteres. Mas quando alguém se cinge da justiça própria em lugar da justiça de Jesus, o engano é tão difícil de ser visto e a justiça própria tão dura de ser abandonada, que o caso é o mais difícil de se decidir. Um pecador sem Deus, não convertido, está em mais favorável condição que o morno. O frio que o Mestre Jesus Cristo prefere, em lugar da mornidão, é o pagão não regenerado que nunca sentiu o toque da vida espiritual.
A única esperança para os laodiceanos é uma clara visão da sua condição diante de Deus, o conhecimento da natureza da sua enfermidade. Nem são frios, nem quentes. Ocupam uma posição neutra e, ao mesmo tempo, lisonjeiam-se de não necessitar de coisa alguma. A mensagem de Laodiceia aplica-se ao povo de Deus, em nossos dias, que crê na verdade presente. A maior parte são professos mornos, tendo nome, mas faltando-lhes o zelo. A igreja, em seu estado de mornidão, está dividida entre Cristo e o mundo. Ela é religiosa demais para separar-se inteiramente de Jesus e é mundana demais para tomar posição firme ao lado de Jesus. Prazeres mundanos e vida leviana estão intimamente relacionados com o estilo de vida dos laodiceanos. O pecado domina entre o povo de Deus. Faltam-lhes quase todos os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Muitos destes professos cristãos laodiceanos vestem-se, falam e agem como o mundo, e a única coisa pela qual podem ser reconhecidos é pela profissão que fazem. Embora professem estar esperando a Jesus, a sua conversação não está no céu, mas sua conversação está nas coisas da terra. É evidente que muitos que trazem o nome de cristãos estudam mais como enfeitar os seus corpos e parecer bem aos olhos do mundo do que o fazem para aprender como conseguir ser aprovados por Deus através da sua palavra. Nada é tão ofensivo para Deus e nem tão perigoso para a alma humana como o orgulho e a presunção. E, infelizmente, estes são os pecados de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Laodiceia era o centro de um sistema bancário para a região da Ásia Menor. Se consideravam ricos. Mas Jesus Cristo está dizendo, vocês não têm a riqueza que pensam ter. Por isso, eu estou lhes oferecendo esta mercadoria celestial. O ouro provado no fogo, que é o amor que opera pelas obras. É o amor que gera caridade. É o amor que faz com que eu deixe de pensar em mim mesmo. A outra mercadoria que Jesus Cristo está oferecendo são as vestimentas brancas, vestidos brancos para que te vistas e não se veja a tua nudez. Queridos, a vestimenta branca é um símbolo da justiça de Jesus Cristo, que cobre os nossos pecados. Quando confessamos os nossos pecados, quando arrependidos nos ajoelhamos na presença de Jesus e confessamos os pecados, Ele nos perdoa e Ele nos cobre com a sua veste de justiça, de linho fino, puro e resplandecente. A outra mercadoria celestial que Jesus Cristo está nos oferecendo é o colírio. Colírio para que unjas os teus olhos. Queridos, na cidade de Laodiceia, eles se orgulhavam da fábrica de um colírio medicinal. Porém, Jesus está dizendo, esse colírio que vocês possuem não está funcionando. Eu estou lhes oferecendo um colírio celestial. O Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ungir os olhos com o Espírito Santo. É o colírio do Espírito Santo que nos habilita a discernir, a distinguir entre o mal e o bem. A maior necessidade do povo de Deus hoje é o batismo diário do Espírito Santo. E no capítulo 3, 19, diz, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Não existe nenhum elogio na carta de Laodiceia, nenhum elogio na carta de Laodiceia. É uma mensagem dura, mas é uma mensagem de amor, de misericórdia, porque Jesus está apelando ao nosso coração para que nos arrependamos. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ele me ama, Ele te ama. Por isso Ele nos repreende. Não somos órfãos. Temos um Pai que nos repreende, que nos disciplina, porque o Pai disciplina a todos quantos ama. O objetivo da mensagem de Laodiceia não é causar desespero, não é causar desesperança, desânimo ou frustração. O objetivo de Jesus também não é condenar, mas Jesus quer salvar. É uma mensagem de reprovação, mas o objetivo é trazer a igreja para os pés de Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, nós temos a cena, o cenário mais lindo e mais cativante de Jesus Cristo. Jesus como bom pastor.
batendo a porta do nosso coração, pedindo entrada. Jesus Cristo diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Queridos, me cativa pensar em Jesus Cristo pedindo entrada no meu coração, pedindo para ser meu amigo, meu Salvador, pedindo para se assentar comigo à mesa e comermos juntos. Na cultura oriental, o se assentar e comer juntos demonstrava amizade. Jesus Cristo quer ser amigo seu. O aspecto triste de Apocalipse 3:20 é que Jesus Cristo está do lado de fora, batendo a porta do coração, pedindo para entrar. Querido irmão, deixe Jesus Cristo entrar. E o verso 21 diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus Cristo se dirige a você, meu irmão, como um vitorioso. Ao que vencer é um convite para a vitória. Que vitória? A vitória de Jesus Cristo sobre o pecado. A vitória de Jesus Cristo sobre Satanás. Esta vitória é sua, é minha. Ele nos dá gratuitamente a vitória dele. Por isso ele se dirige a você, desafiando-o para a vitória. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Essa vitória de Jesus é nossa, aleluia! E o verso 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Jesus Cristo está falando através do Espírito Santo para você, para a sua igreja, para esta última geração que está se preparando para a volta de Jesus Cristo. Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Deus unja os teus olhos com o colírio do Espírito Santo. Que Deus nos vista com a vestimenta branca da justiça de Cristo e que sejamos ricos no amor, ricos no ouro provado no fogo. Deixe Jesus entrar. Que Deus te abençoe. Fique com a paz de Jesus. Amém.